Saudações a todos. Estamos com a série agora para falar um pouco sobre as operações fundamentais. A primeira operação fundamental vai ser a adição, a segunda, subtração, a terceira, multiplicação e a quarta, divisão. E aí, galera, eu apresento para vocês, né, um quadro geral dessa forma de descrever. Então, são 4 operações fundamentais que nós estudamos no início da nossa aprendizagem. Vamos começar a falar um pouco sobre a adição, certo? Logo em seguida vocês vão ver um problema, problemas. Esses problemas eles estão seguindo uma sequência didática, do mesmo problema, e a gente está procurando fazer com que vocês tenham uma boa compreensão das operações. E a gente vai comentar um pouquinho das relações entre elas, entre cada uma das operações. Então, a primeira operação que nós vamos trabalhar é a operação da adição. Então, quando nós estudamos matemática, nós aprendemos a primeira operação. E durante o nosso dia a dia, sempre a gente faz, ou fala, né? Vamos fazer a soma. Isso já ficou incorporado na nossa linguagem do dia a dia. Todo mundo entende. Quando eu falei vamos fazer a soma, que a pessoa está se referindo à operação da adição. A gente vai colocar isso bem direitinho, né, que esses termos na matemática, eles têm seu significado. A adição é a operação e a soma tem um nome especial de um dos termos da adição. Ok? Nós agora vamos ver um rápido probleminha, um problema contextualizando o dia a dia nosso, para ver onde é que essas operações aparecem. Mas aí você fala, professor, eu tenho uma calculadora. Bom, meu filho, eu digo para você o seguinte, perceba bem que nenhuma construção humana vai substituir o ser humano. No momento em que os equipamentos param de funcionar, o que acontece? Nós temos que ir para a mão grande, o papel, o lápis. Então é importante que nós possamos aprender a usar isso que nós temos que chamamos de cérebro. Né? Então, e outra coisa, professor, eu vou decorar a tabuada. Bom, eu acho que não é bem decorar. O que vocês conhecem como decorar, eu prefiro pensar que seja o cálculo mental. O que é o cálculo mental? É quando você se concentra no sentido de conseguir organizar as ideias em sua mente para você dar resposta às perguntas, aos problemas. Ok? Então vamos ficar um pouquinho com esse problema de adição, esse exemplo, e acompanhe direitinho. Apresentando para vocês agora, gente, o problema operações fundamentais, esse tema, e nós vamos desenvolver e vamos apresentar um exemplo aqui para vocês, um problema de adição, certo? Vamos apresentar o enunciado. O senhor Souza é comerciante, tem o hábito de fazer a contagem e conferir a quantidade de mercadorias que recebeu. Em um lote de balas, o empregador informou que o total de balas foi de 1.440. Como cada tipo de pacote contém diferentes quantidades, ele resolveu colocar no lápis e no papel. E o entregador o informou que 380 balas eram de cereja, 420 de hortelã, 640 de chocolate. Senhor Souza pensou, será que está correto? Bom, aí vamos apresentar, né? Vai ser uma situação, problema, e os problemas seguintes, eles vão seguir uma sequência didática de acordo com essa situação, sempre levando em conta esse tipo de problema que foi apresentado aqui, dando sequência. Então, lembrando, né, que na aula anterior, que nós falamos do sistema decimal, ele apresentou 3 pacotes representados em quantidade de números que têm a mesma classe e ordem no sistema decimal, né?
certo? Ele apresentou 380, 420, 640, que tem 3 ordens e de cada uma apenas uma classe, certo? No sistema decimal, podemos organizar os valores para obter o total. Então, o problema proposto requer que o senhor Souza faça a adição dos valores. E o símbolo com essa cruz indicada aqui entre aspas, ele que na linguagem portuguesa significa mais, e também no dia a dia, né? Que indica o símbolo da operação de adição. Então vamos apresentar os valores 380, 420, 640 e o nosso total. Vamos analisar, ok? Vamos analisar aí o problema. Então, esses 3 valores que aparecem, 380, 420 e 640, eles são chamados de parcelas. É o que você está efetuando, operando, ok? Então, nós vamos operar de acordo com a ordem de cada número. Operar os números das unidades, como eles são iguais a zero, o resultado final da adição, né, que a soma é 0. 8 mais 2, eu tenho 8 dezenas, mais 2 dezenas, dá 10 dezenas, mais 4 dezenas, vai dar 14 dezenas. Então, eu represento 4 das 14 dezenas e o 1, que é o algarismo maior que 10, ele vai para a posição das centenas, porque 14 dezenas equivale a uma centena, e 4 dezenas. Então aí nós vamos pegar essa centena e operar aqui, ó, uma centena mais 3, 4, mais 4, 8, mais 6, 14 centenas. Como a operação termina aqui, a gente pode representar o número 14 como a soma dos 3 algarismos. E aqui nós temos o número ordenado, o número, chamando bem atenção aqui, ó, essa pontuação, gente, porque muitas vezes vocês, às vezes, na questão do número que tem muitos zeros, fica difícil saber em que ordem está esse número, né? Qual o valor, qual maior, qual menor. Então, o ponto é super importante que a gente possa compreender, né? Que esse ponto ele vai fazendo a divisão entre as classes. Então, o resultado, que é uma soma, números que tinham cada um apenas uma classe, se transformou em um número final que vai ter 2 classes. Vai ter a classe das unidades simples e a classe dos milhares. Então, representando aí o número 1440 unidades ou 1440 balas. E seu Souza concluiu que não houve erro na entrega. Bom, pessoal, vocês acompanharam o problema, foi explanado agora aí sobre a adição, e a gente falou um pouquinho que ia detalhar essa questão do porquê que as coisas acontecem. A gente está fazendo uma operação de forma mecanicista, de forma mecânica, sem pensar exatamente como é que a gente trabalha o conceito no sistema decimal. Porque se a gente utilizar direitinho o sistema decimal, as operações, na hora que você arrumar o que a gente denomina de algoritmo, vai ficar mais fácil entender. Então, observem bem essa parte aqui. Observem bem que eu já fiz esse problema aqui e fiz uma pequena explanação sobre ele, certo? E o que acontece? Vocês viram que eu posso decompor esse número a quantidade de centenas, quantidade de dezenas. Aqui acima, né, eu coloquei o padrão que a gente adota para a conversão de cada algarismo posicionado. Aqui é o algarismo das unidades, das dezenas. Aqui, unidade, dezena e centena. Observe bem que nesse caso eu tenho apenas dezenas, porque as unidades elas são iguais a 0. Né? E nesse caso eu tenho unidade e dezena zeradas também e apenas as centenas. Certo? Então aqui o que é que você vai fazer? Bom, eu tenho apenas o algarismo das dezenas. Eu vou somar 8 mais 2, que é 10.
10 mais 4, 14. Mas observe que eu vou colocar o 40, certo? Mas aqui o que aconteceu é que quando eu efetuei essa soma, vai aparecer aqui um algarismo na casa das centenas, que eu não vou escrever, eu só vou botar um quadradinho aqui e escrever um C aqui, certo? Porque se eu fosse representar no sistema decimal, eu poderia colocar aqui 0, mas esse 0 não tem nenhuma importância em termos de valor. Aqui, então, a gente pode fazer o seguinte, né? E aqui, ó, 0, aqui, 0, né? A gente está efetuando a adição. E aqui nós temos 3 mais 4, 7, 7 mais 6, quanto é que dá? 13. Mas eu tenho o quê? Eu tenho 13, então eu tenho 3 centenas, então vai aparecer aqui, ó, uma unidade de milhar, vai aparecer o número 1 aqui, certo? E esse 1 que está aqui, tá vendo? Centena, né? Que a gente faz a soma lá, esse 1, ele vai, na nossa operação, a gente passa para cá para efetuar a soma final. Então, se vocês observarem bem, na hora de decompor esse número, eu vou ter 13 centenas, aqui mais uma centena, que vai dar 14 centenas. Se a gente somar esses dois aqui, eu vou ter 14 centenas. Certo? Como eu tenho 4 dezenas, eu vou somar essas 4 dezenas e vai ficar 1440. Então, isso aqui é somente, gente, para você saber o seguinte: vocês estão tentando pensar, tentando raciocinar como resolver o problema. Então, no primeiro momento, você está fazendo alguns problemas, algumas questões, você pode ser minucioso, escrever detalhadamente, e depois, quando você tiver um bom domínio sobre como escrever, e você já saber exatamente o que você está fazendo, você pode fazer isso mentalmente e apenas aplicar o que a gente viu lá, que é o algoritmo, que é evidente, bem mais simples, né? Isso aqui seria traduzir o nosso pensamento para interpretar aquela soma que nós apresentamos no problema. Então, agora vamos passar o seguinte, vamos passar agora e analisar a operação da adição. Vocês viram que esses termos aqui que nós estamos operando, eles chamam-se parcelas, certo? E esse termo, que é o resultado final, que a gente atribui o nome de soma, né? Lá no problema, a gente fala direitinho, né? Parcelas. E aqui a gente tem a soma, ok? Então, gente, o segredo está aí. A gente tem a operação e como é que ela é descrita. Uma das operações mais simples, né? A adição. E se a gente for comparar agora, nós temos uma unidade de milhar, 4 unidades de centena, 4 de dezenas e nenhuma unidade simples. Certo? Então nós temos 1440 unidades. Unidades, quantidade. Você tem um múltiplo de uma unidade. Observe que eu não falei unidade simples. Ok? Bom, vamos analisar agora a subtração. Ok?